Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta, eu de cá, você de lá, em minhas mãos, a companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Que bom, né? Nós estamos novamente de volta, eu aqui dentro da Bonita, hoje aqui na cidade de Costa Marques, estado de Rondônia, e eu não sei aonde você está, só desejo que Deus esteja aí no seu coração, também no seio de sua família. Nós vamos começar o estudo, uma nova lição, um mini curso de teologia sobre o livro de Josué. Lições de fé no livro de Josué. Então, durante o mês de outubro, novembro e dezembro, nós estaremos estudando esse material, né? Você que acompanhou, né? Estudamos aí Êxodo, eu não tive a oportunidade de dividir com vocês. Por quê? Faz tempo, né, que a gente não trata aí dos temas da lição de escola sabatina. Eu vinha percebendo, falei, esses temas são fáceis, então tem muita coisa publicada, né? Todo o pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastores maravilhosos, a própria TV Novo Tempo, está fazendo esse trabalho muito bem, então não é necessário que eu faça. Mas as pessoas vêm até mim e falam, olha, a sua linguagem é uma linguagem mais parecida com a nossa, tá? Então, por favor, né, volte a gravar. Nem precisava pedir por favor, eu já estava morrendo de vontade de dividir a palavra de Deus com vocês e, claro, quando a gente tem um manual para indicar, né, é muito bom. O livro de Êxodo, gente, foi uma maravilha, tá? O Êxodo foi uma bênção, tá? Eu amei estudar, passar nas classes. Eu falo nas classes porque eu tenho a minha classe lá na Igreja Adventista Nova Jerusalém, mas sempre que a gente está em viagem, as pessoas convidam e a gente divide também com as pessoas. Olha, esse material eu tenho publicado aí no Facebook, né, fazendo a pergunta, você quer estudar a Bíblia comigo? Tá? E vai ser esse material aqui, as pessoas estão respondendo, a gente está buscando lá um consenso do dia, né, o dia da semana, também o horário, tá? Acredito que já no próximo vídeo já teremos novidades, tá bom? Muito bem, como sempre, você sabe, né? Eu de cá e você de lá, mas a Bíblia é sagrada, lâmpada para meus pés, luz para meu caminho, a palavra do Senhor. É nela que nós estaremos baseando mais uma vez para estudar as lições de fé no livro de Josué, tá bom? Eu quero fazer uma pequena oração. Hoje nós vamos bater um papo sobre esse livro, vamos trazer para vocês aqui a introdução, tá? Amanhã estarei de volta falando mais um pouco sobre a lição. E aí, nas outras lições, a gente vai estar falando mais e mais, tá? Vamos buscar compreender esse material juntos, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco. Para quem não me conhece, Vanderlei Francisco também. Estou aqui, é uma van, é um carro de som, também uma casinha, tá aqui o meu estúdio, né? Estou gravando com esse microfone porque o microfone que eu uso aqui para fazer as gravações comerciais que eu faço aqui não deu alcance, tá bom? E eu acho que e aqui também fico mais livre, né? Para poder gesticular. Eu falo muito com as mãos, né? Já perceberam aí, tá? Minha esposa, Dona Vilma, está lá em Rolim de Moura, então dela eu quero trazer um abraço a todos vocês, tá bom? Um abraço da Dona Vilma, ela que alimenta muito bem a página da Rádio WF no Facebook. E falando na rádio, nós estamos com novidades aí no site radiowf.net e a nossa rádio, Rádio WF Evangelismo Digital, 24 horas no ar, através do aplicativo ou no site radiowf.net. Você vai ouvir a nossa rádio. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre as novidades do site também. Trazer algumas informações, então, do livro de Josué. Quem é o autor do livro de Josué? Um homem inspirado por Deus escreve. É ele mesmo, o próprio Josué, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai deixar escrito essa maravilha para todos nós. A data provável, né, é ali por volta do ano 1370 a.C., então faz muito tempo, mas é um livro para a realidade do dia de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Josué, ele vai estar mostrando a travessia do Jordão e a entrada na terra prometida, né? A Canaã física. Então nós vamos trabalhar com Israel físico, né? O povo de Israel atravessando o Jordão,
nesse momento Moisés já estava morto, né? É levantado então um novo líder que vai com eles atravessar o Jordão para a conquista da terra que o Senhor havia prometido para Abraão, tá? Agora, preste muita atenção. Por que que é importante? Porque nos traz também para a nossa realidade. Nós somos Israel espiritual, tá? Todos aqueles que creem em Jesus, creem em Deus, que têm fé, a salvação pela graça, na misericórdia, nas bênçãos de Deus, são descendentes de Abraão. Então nós somos também herdeiros de uma promessa, assim como eles, porque ali não era apenas, né, um espaço físico, um espaço geográfico, né, mas também a Canaã celestial. E junto com eles também está prometido para nós a Canaã celestial. Então nós somos Israel espiritual na caminhada para entrar na terra prometida para todos nós, o céu, tá bom? E qual é a palavra-chave do livro de Josué? A palavra-chave do livro de Josué é conquista. Fontes, relato de Josué e Calebe e também livro de Deuteronômio. É claro que daqui a pouco eu vou estar lendo ali alguma coisa em Números também, né? Porque ali em Números está registrado também, já apontando, né, para que viria um sucessor de Moisés, tá bom? Principais personagens é o Josué, o Calebe, Raabe, Finéias e Eleazar. Estou até com a camiseta aqui do Calebe, né? Um abraço a todos os Calebes. Qual o resumo, então, do livro? O livro narra 20 anos de liderança de Josué, depois que Moisés o ungiu, tá? Então, Josué, ele foi ungido por Moisés. Moisés, ele fez aquela oração ao Senhor, né? E o Senhor pede, então, para que ele vai fazer, ungir Josué como novo líder. O tema teológico predominante é o descanso. Os israelitas, depois de vagarem pelo deserto por 40 anos, finalmente entraram no descanso que Deus tinha preparado para eles na terra de Canaã. Algumas curiosidades, sim. 2 trechos de Josué são repetidos em Juízes. Josué é o livro de um novo estilo de vida, novo povo, novo líder, nova terra e também novos desafios. Foi escrito logo após os fatos narrados, né? Então, foi já acontecendo os fatos ali e Josué, inspirado pelo Espírito Santo, já foi escrevendo. Quais são os tópicos? A travessia do Rio Jordão, a conquista de Jericó, capítulo 2 até o capítulo 6. O pecado, ele vai afetar a comunidade e a vitória ali em Ai, capítulo 7 a capítulo 8. Os israelitas são enganados pelos gibeonitas, no capítulo 9. Capítulo 10 e 12, Deus luta ao lado de Israel. Capítulo 13 até o 22, vai acontecer ali a divisão da terra, tá? E capítulo 23, verso 1 até capítulo 24, verso 15, Josué, ele desafia os israelitas e acontece a renovação de um compromisso e também, para fechar ali, a morte de Josué, capítulo 24, 16 até 24, 33, tá bom? Então fiz aí uma introdução, né, nesse livro maravilhoso. Por quê? Porque o livro de Josué, ele é o 6º livro da Bíblia, né? Logo ali após o Pentateuco, e narra a entrada do povo de Israel na terra prometida sob a liderança de Josué. Repetindo, Josué é sucessor de Moisés. É Moisés que vai ungir Josué a pedido de Deus, tá? Voltando aí, trabalhando novamente esse resumo, né, para você que vai estudar com a gente durante 90 dias. Josué, do capítulo 1, eu vou começar agora do capítulo 1, vai estar narrando a entrada na terra, né? Josué recebe de Deus a missão de conduzir Israel. Nós temos ali também, ainda entre o capítulo 1 e o capítulo 5, uma história bonita, que os espiões são enviados a Jericó e ali são acolhidos por Raabe, né? História bonita. A história é de Raabe. O povo atravessa o Jordão de forma milagrosa e é feita também ali a circuncisão da nova geração e a celebração da Páscoa, tá? Assim como aconteceu a celebração da Páscoa na saída
né, do povo do Egito, né, na 10ª praga, Deus pedindo para que eles celebrassem ali a Páscoa. Agora, novamente, acontece a celebração da Páscoa. Qual é o segundo ponto importante? A conquista da terra. Capítulo 6 ao capítulo 12, nós vamos ter ali a queda de Jericó. Os muros de Jericó caem após o cerco, né? E trombetas, tá? Então, mais uma história de vitória com a presença de Deus, né? Um milagre acontece ali. Vitória em Ai, após a correção do pecado de Acã. Daí eles estavam perdendo a guerra ali em Ai, né? Por quê? Porque eles estavam em pecado, estavam em desobediência, então precisou ter uma correção para que viesse a vitória em Ai. A aliança renovada no Monte Ebal e também no Monte Gerezim, lembrando que é importante entender, né, que sempre há a renovação da aliança. A aliança, ela percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos falar de várias alianças, né? Mas a aliança, ela vai sendo renovada, e aqui no Monte Ebal e Gerezim acontece a renovação da aliança. Depois vamos falar dos gibeonitas, eles vão enganar Israel ali para fazer um pacto, tá? Nós vamos ter também campanhas militares contra reis do sul e contra o rei do norte, por isso que eu falei que é muito importante, a gente vai ver isso também no livro de Daniel, e vamos ver isso também no livro de Apocalipse, né? Daniel, ele vai fazer uma descrição do tempo do fim, onde o norte peleja contra o sul. Uma hora o norte vence, outra hora o sul peleja contra o norte e o sul vence, tá? De que lado você está? Você está do lado do sul ou você está do lado do norte? Nós cristãos estamos do lado de Cristo, e Cristo está ao nosso lado, porque chegará um momento em que o norte e o sul irão se unir para destruir o povo de Deus, tá? E quando isso estiver acontecendo, Apocalipse vai dizer que o próprio Cristo, tá? O próprio Jesus Cristo, ele vem para nos dar a vitória, tá? Depois, afinal, a terra é conquistada e os inimigos são derrotados, né? Também é o que nós estamos fazendo nessa jornada, nessa peregrinação, no nosso êxodo, tá? Nós teremos, portanto, aí os inimigos derrotados e teremos vitória final. O terceiro ponto importante é a distribuição da terra. Do capítulo 13 até o capítulo 22, a terra ali, então, ela é dividida entre as 12 tribos de Israel. Josué dá herança especial a Calebe e a Josué, né? Cidades de refúgio, cidades para os levitas são também estabelecidos. Tribos ao leste do Jordão retornam e erguem um altar de testemunho. Quarto ponto é o discurso final, também ali a despedida, né? Capítulo 23 e 24, Josué, ele vai exortar o povo à fidelidade a Deus. Lembra que toda vitória foi obra do Senhor. Faz novamente uma renovação de aliança em Siquém. Eu já havia falado para vocês, né, que a aliança, ela está sempre sendo renovada. Não porque Deus quebra a aliança. Deus, ele não quebra a sua parte na aliança. Somos nós que quebramos a aliança, né, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não cumprimos com a nossa parte na aliança. Josué, ele morre ali com 110 anos e ele é sepultado lá em Timnat-Sera, tá? Agora, qual é a mensagem central? A mensagem central do livro de Josué é que Deus, ele é fiel às suas promessas, tá bom? Todo mundo sabe, todo sermão, aliás, quase todos os sermões que eu prego, eu trago a mensagem, a pessoa fala, você é muito repetitivo nessa promessa que Deus fez. Por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. E qual é essa frase repetida que eu vou repetir mais uma vez? Deus, ele faz uma promessa, ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai realmente há muitas moradas, né? Eu vou lá, vou preparar um lugar para você. Aliás, se não tivesse morada, eu iria falar para vocês, tá? Mas eu vou preparar lugar, e quando eu tiver terminado de fazer isso, eu voltarei para buscar você, e você estará comigo aonde eu estiver para todo sempre. Amém. Essa é uma promessa que Jesus faz, e ele foi, e eu tenho certeza que ele estará preparando esse lugar para você, para mim, para nossas famílias, tá? Então, é importante, né, saber e perceber e entender de uma vez por todas que Deus, ele é fiel nas suas promessas.
a conquista da terra prometida dependia da obediência e também da santidade do povo, tá bom? Não é diferente agora, né? A entrada no céu depende da nossa obediência e da santidade. Sede santos, porque eu sou santo. O Novo Testamento vai dizer que se você não estiver vivendo de fato o processo de santificação, não tem como você entrar no reino do céu. E você me pergunta, mas a salvação não é pela graça? Sim, a salvação sempre foi pela graça para eles, desde Adão e Eva, para nós, até o retorno de Jesus. Sim, a salvação é pela graça, mas uma vez salvo, nós não somos salvos para continuar desobedientes. Nós não somos salvos do pecado para continuar pecando. Nós não somos salvos para continuar desafiando, brigando contra Deus. A conquista da terra prometida dependia da obediência e da santidade do povo. E a vitória não veio de força humana, mas da presença de Deus e do poder do Senhor. Você só consegue vencer o pecado, você só consegue obedecer a Deus, você só consegue viver no processo de santidade se Deus Pai, Deus Filho, habitar em você através do Espírito Santo. Aliás, essa é a nova aliança, né, que ele promete a todos nós, ainda lá em Jeremias e também lá em Ezequiel, né, para que nós pudéssemos alcançar esse padrão de obediência e nesta lei que ele estaria escrevendo no nosso coração, ele colocaria também no nosso coração o seu Espírito, o Espírito Santo, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a introdução do livro de Josué, tá bom? Então, no próximo vídeo nosso, nós vamos já entrar, então, nesse material maravilhoso, né? E nós vamos estar trazendo aí como título Receita para Sucesso. O texto-chave é Josué capítulo 1, verso 7, Jesus, Deus falando ali, tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então percebe que a receita para o sucesso está aqui no livro de Josué, capítulo 1, verso 7, tá? Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, o livro de Josué, ele trata de novas possibilidades. Moisés, que liderou Israel por 40 anos, estava agora no passado. A saída do Egito e as peregrinações, marcadas por rebelião e teimosia, havia terminado. Uma nova geração disposta a obedecer a Deus estava pronta para entrar na terra prometida, não como uma expectativa a ser cumprida, mas como uma possibilidade a ser vivida, né? E eu fiz algumas anotações ainda no nosso material, né, que nós vamos ver aqui, tá? Falando ainda sobre essa receita para o sucesso, tá? E eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? Vou deixar isso para o próximo vídeo, para que você fique aí na expectativa de juntos estudarmos por 90 dias, outubro, novembro e dezembro, lições de fé do livro de Josué, que vai estar nos apontando, claro, para a Bíblia Sagrada, como eu disse lá no início, é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés, luz para o meu e para o seu caminho. Amém? Então, a gente tem um encontro marcado novamente amanhã, tá? E amanhã eu já quero aí, novamente, né, deixar a pergunta. Quer estudar a Bíblia comigo? Aqui tem material para a gente estudar o ano inteiro. Então, devagarinho, nós estamos voltando aqui no canal, Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na nossa página, na Rádio WF no Facebook, tá? E agora, eu falei da novidade lá do site, é que no nosso site agora
você, além de acompanhar notícias todos os dias, tá? Notícia quentinha do Brasil e do mundo através da Agência Brasil, que agora é nossa parceira, agora está liberado também para colocar os nossos vídeos também lá no site, tá? Então, radiowf.net. Entrou no site, tem lá o player para você ouvir a nossa rádio, tá bom? E tem lá também os vídeos. Clicou, rodou para baixo, está escrito vídeos. O Malone já subiu 26 vídeos lá para testar. E estão lá 26 vídeos para você assistir, que estão lá no YouTube. E esse aqui com certeza estará lá também, tá? Que Deus abençoe ricamente você, abençoe até a sua família. Pense nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.